queridos professores da Escola Dominical, estamos de volta trazendo a você mais uma pré-aula. Antes de darmos início, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, Pai Celestial, te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade de estar gravando este vídeo. Abençoa cada professor que estará assistindo a este vídeo, em teu nome santo. Amém. Queridos professores, hoje é a lição de número 9 e tem como título O Rei que o Papai do Céu curou. Tenho aqui a leitura bíblica que se encontra em 2 Reis, capítulo 20, verso do 1 ao 11. Versículo do 1 ao 11. Temos o espaço dos áudios que eu vou deixar agora aí na tela para você ler. Que a criança compreenda que Deus tem poder para curar as enfermidades. Então, o alvo desta lição é fazer com que a sua criança, da sua sala, compreenda que Deus tem todo o poder de curar qualquer tipo de enfermidade. Temos o espaço da convivência, a gente vai fazer algumas dicas falando para a gente chegar cedo na sala, como tratar a criança, abraçar, cuidar daquela criança, chegar mais cedo, orar pelas crianças, orar pelos pais, essas crianças, para que eles possam trazer as crianças para a escola dominical. Aqui vai falar sobre o material que vai precisar nessa lição: cartolina, tesoura, palito de churrasco, fita adesiva, folha de papel ofício, lápis de cera, lápis preto. Temos aqui também o espaço do louvor. O espaço do louvor é o louvor da harpa cristã, número 7, que é assim: Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Também tem um louvor que eu vou deixar na descrição aí para você. Jesus cura e salva, Jesus é o meu Salvador, Jesus é meu amigo e Ele é o meu Redentor. Quando estou doente, por Ele dá. Quando estou triste, a paz vem reinar. Quando estou doente, cura Ele dá. Quando estou triste, a paz vem reinar. Jesus é. Então esse é um dos louvores também que você pode cantar com as crianças. Se você puder também trazer o tapetinho da oração. Tem alguns modelos, eu vou deixar na descrição também para você ver. Para você fazer o tapetinho da oração e incentivar as crianças a orar. Temos o espaço da Bíblia. Antes de ler para as crianças o espaço da Bíblia da revista, devemos ler primeiro na Bíblia. Então, no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 26. Leia primeiro na Bíblia. Tá? Leia na Bíblia e depois você lê na revista para confirmar que foi tirado da Bíblia. Eu vou ler aqui e vou colocar aí na tela o espaço da Bíblia. Eu sou o Senhor que cura vocês. Êxodo 15, 26. Nesse versículo tem vários modos de você explicar. Tem um aqui que a revista nos ensina. Para você fazer uma mão com um braço. Isso você pode desenhar, você pode mandar imprimir, fica a seu critério. Uma mão com um braço, um pé com uma perna, o olho, a boca, fica a seu critério também. Para quê? Atrás desse desenho você vai colocar o versículo para memorizar na mente da criança. E você vai dizer que Deus ele pode curar todo tipo de enfermidade, seja no braço, seja na mão, seja na perna. Deus pode curar aquele que é cego. Deus pode curar aquele que não fala, que é mudo. Deus pode curar uma doença que dá na mão, no pé.
Aquele que não pode andar, Deus também pode curar. Aquele que não consegue se movimentar o braço, ele pode curar. Tem muitas enfermidades e Deus pode curar todo tipo de enfermidade. Você deve fixar isso na mente da criança. Deus tem o poder, se assim ele quiser, ele cura qualquer tipo de enfermidade. O espaço da história vai falar sobre o rei Ezequias. Você pode montar uma coroa, como já mostrei em outros vídeos, montar uma coroa, fica a seu critério também na decoração. Como é que você vai querer fazer a decoração da sua salinha? Você pode colocar algumas coroas com versículo. Você pode montar uma coroa para colocar na sua cabeça, para na hora de contar a lição. Você pode dar algumas coroas também para as crianças. Então, vai falar sobre o rei Ezequias. Quando o rei Ezequias se tornou rei, ele ficou muito incomodado depois que ele soube que o povo não estava mais adorando a Deus, o povo tinha esquecido de Deus. Então, o rei Ezequias chega com o povo e diz que para o povo que aquilo não era certo, era algo errado o que estavam fazendo, de se esquecer de Deus, mas que eles deveriam voltar a adorar a Deus, voltar a louvar na casa do Senhor. E ele chama aquelas pessoas, aquele povo. E aquele povo aparece, vão para a casa do Senhor. Aquele povo se arrepende, olha só. Aquele povo se arrepende, constando na casa do Senhor, louvando, adorando, ouvindo a palavra, causando neles arrependimento. É isso que a palavra traz ao nosso coração. Quando ouvimos a palavra, traz o arrependimento, nós pedimos perdão. No caso desse povo, eles pediram perdão a Deus, porque eles estavam errados, então eles pediram perdão pelo aquilo que estavam fazendo. Agora, na oração deles, eles disseram que eles queriam aprender sobre a palavra de Deus, eles queriam aprender sobre Deus, conhecer a Deus verdadeiramente e poder louvar a Deus na casa do Senhor. O rei Ezequias e o seu povo adoraram a Deus com música, usaram instrumentos, e foi muita alegria nesse momento que estavam na casa do Senhor. E assim, dá para imaginar, né? Que eles com alegria cantavam a Deus, louvores, quem sabe o louvor que eles estavam cantando dava glória a Deus, como o hino da harpa número 10. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Quem sabe algum louvor de júbilo, de alegria por estar novamente na casa do Senhor. Podemos imaginar a alegria daquele povo por retornar à casa de Deus. Mais tarde, o rei Ezequias, depois daquele momento que tiveram com Deus, daquele momento na casa do Senhor, o rei Ezequias ele escreve cartas para o povo. Então você pode, querido professor, preparar algumas cartas, ou na hora montar uma carta e dizer que o rei Ezequias escreveu uma carta e mandou para o povo, para todas as pessoas ele mandou. E o que tinha naquela carta? Talvez você possa até trazer uma carta e colocar dentro o que o rei Ezequias falou. E você traz essa carta para trazer curiosidade à criança. O que será que o rei Ezequias falou nessa carta? Você imagina, crianças, o que tem aqui nessa carta? O que será que o rei Ezequias falou? Olha só. Você pode dizer que na carta estava escrito o quê? Depois que eles tiverem, deixa com que cada criança responda aquilo que ela imagina que está na carta. E no final você abre aquela carta e lê com aquelas crianças, para aquelas crianças, e mostra para elas o que estava na carta. No caso, era o convite do rei Ezequias para que o povo voltasse à casa de Deus para adorar, para louvar ao Senhor. E após aquelas cartas, aquele povo adoraram a Deus. Não foi um dia só, não. Por 7 dias, você pode contar com as crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você pode, se tiver as crianças, contar. Você pode levar alguns números para contar até 7. E aquele povo foi para a casa de Deus. Passaram-se um dia. Estavam
estavam gostando tanto de estar louvando, de estar adorando. Foi tão bom, tão maravilhoso a presença de Deus, que aquele povo passou um dia, 2 dias, 3, 4, 5, 6, 7 e não se cansaram. Eles passaram mais 7 dias na casa de Deus e eles queriam muito mais na casa de Deus. Olha que maravilha! Da casa de Deus, orando, louvando, adorando a Deus, exaltando a Deus. Um povo que havia se esquecido de Deus, agora estavam adorando. O rei Ezequias, ele chamou a atenção do povo, o povo foi para a casa de Deus, se arrependeu, e aquele povo agora, depois de ser convidado através de uma carta, e você, professor, pode ser esse instrumento. Talvez alguém deixou de cultuar, alguém deixou de ir para a casa de Deus, alguém deixou de estar na igreja, ou aquela criança deixou de participar dos cursos de uma escola dominical, ou de alguma programação, e você pode ir até essa pessoa com uma carta, como essa carta que o rei Ezequias escreveu. Você pode ir até a criança, você pode ir até o lar daquela família que deixou de vir para o Senhor, e ser como aquela carta que convida. Você pode convidar essa pessoa novamente. Quem sabe ela volte a vir para a casa do Senhor e se arrependa e possa viver esse momento também, como esse povo viveram, de alegria, de louvor, de adoração, e voltar esse desejo no coração dessas pessoas. Então seja instrumento de Deus. Olha só, o Papai do Céu estava contente porque o seu povo tinha ido à sua casa. Então, quando vamos para a casa de Deus, você vai explicar para a criança, Deus fica feliz porque estamos lá adorando ao Senhor. Mas chegou um certo dia que você vai falar isso para a criança, em que o rei Ezequias ficou muito doente. E Deus disse a uma pessoa, e essa pessoa se chama o profeta Isaías. Esse profeta Isaías foi falar a o rei Ezequias que essa doença, no caso, traria a morte sobre a vida do rei Ezequias. Só que o profeta Isaías leva a mensagem de Deus que o rei Ezequias iria morrer com essa doença, para essa doença. E quando o profeta Isaías estava indo embora, que o rei Ezequias faz a oração, o profeta Isaías retorna já com a nova resposta. Foi rápido. Ele orou, Deus respondeu. Ele orou de coração sincero e Deus respondeu que ele daria mais dias ao rei Ezequias. E que Deus iria curar o rei Ezequias. E o rei Ezequias pergunta como seria, como é que isso iria acontecer. Deus dá um sinal, ele fala ao profeta Isaías qual seria o sinal. E o sinal era que todos os dias o sol projetava uma sombra que desce os degraus lá do palácio. Tinha uma sombra que descia quando o sol vinha, fazia-se uma sombra e descia os degraus do palácio. Só que para simbolizar a cura, quando Deus fosse curar o rei Ezequias, seria diferente. Agora a sombra iria subir as escadas. Em vez de descer, iria subir as escadas. E quando ele vê esse sinal, ele saberia que era Deus que iria curar aquele momento. Foi um sinal que Deus deixou. E o rei, que estava doente, ele creu no poder de Deus. Então você vai dizer à criança que Deus, ele é bom. Ele deseja ajudar a todas as pessoas. Ele deseja ajudar a criança. Você vai dizer para ela que quando ela estiver doente, que ela possa orar a Deus, que ela possa pedir ajuda a Deus, que Deus vai ajudar ela. O Papai do Céu está pronto para ajudar. Temos aqui o espaço das artes. Diz assim: dê a cada criança uma folha de papel com o versículo do dia escrito no alto da folha. Distribua lápis preto e lápis de cor e peça que desenhe a si mesma no papel. Quando houver terminado, leia com ela o versículo e diga: aí está escrito que Deus cura o dodói da pessoa que está desenhada aí. No caso é a criança. Então você sabe, Deus cura o seu dodói e Ele quer que você o louve por isso. Então vai explicar que Deus pode curar. Nós precisamos fazer a oração. Eu tenho aqui algumas ideias.
no caso, para você botar essa lição. Isso aqui foi feito bem rápido que eu fiz, com reaproveitamento de isopor. Eu reaproveitei o isopor que eu tinha aqui e montei esse texto. Você pode usar na montar a lição. Você pode fazer alguns personagens. Você também nessa lição você pode trazer umas caixas de remédios para dizer que Jesus, quando estamos doentes, Jesus é a nossa cura. Jesus é o nosso remédio, Ele que nos cura de todo mal. O melhor remédio que tem é Jesus, porque Ele resolve toda situação, toda doença Ele cura. Jesus é o nosso remédio. E você pode também estar colocando, Jesus é o nosso remédio e Ele nos cura do pecado. A maior cura que Jesus faz é nos curar do pecado, trazer salvação. Temos os visuais dessa lição. Esses são os visuais da lição, caso você tenha comprado o kit. Mas também você pode montar os seus próprios visuais, fica ao seu critério. Então eu quero agradecer a você, querido professor, que ficou até o final desta pré-aula. Que Deus abençoe. E eu vou fazer a oração final agora nesse momento. E eu espero por você na pré-aula da lição de número 10. Obrigada, Senhor, por este momento ao qual o Senhor nos concedeu de podermos estar gravando mais uma pré-aula. Abençoa cada professor e que eles venham ser uma bênção em tuas mãos. Eu te peço e te agradeço. Amém. Até uma próxima, professor. Tchau, tchau.